Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Ser Educacional para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Jânio Diniz, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Jânio, pode prosseguir. Bom dia a todos e obrigado por participar da nossa teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2021. Ano que acreditamos que está sendo positivo, apesar das dificuldades ainda impostas pelo cenário econômico adverso e impactado pelos efeitos da Covid-19. Convido vocês ao slide 4 da apresentação que disponibilizamos com os destaques. O primeiro é o crescimento expressivo da nossa base de alunos, com destaque para o ensino digital, que, aliado à nossa gestão de gastos, levou o nosso lucro a aumentar 78% em comparação ao ano passado. Em termos ajustados por impactos não recorrentes, cresceu 23%. Outro fator importante foi o retorno da geração operacional de caixa, positiva em um trimestre que é sazonalmente menos favorecido por conta dos descontos dados para a captação de alunos e a postergação de rematrículas em razão da pandemia. Temos ainda o início de ano marcado pela consolidação das aquisições recentes, sendo que em dezembro já havíamos integrado a Unifacimed e Unijuazeiro, que começaram a gerar suas primeiras sinergias desse ano, e a Unesc, que foi consolidada por 2 meses nesse trimestre. E por fim, e não menos importante, a introdução do projeto Ubíqua, e a primeira captação cujos recursos serão 100% híbridos, o que contribui significativamente na otimização operacional. O Ubíqua teve sólidos índices de aprovação por parte dos alunos, 95% ou mais, tanto do modelo híbrido como nas aulas com nossos notáveis mestres. Um novo conceito que trouxemos e que permite aos alunos terem aulas com professores nacionalmente renomados, sem sair de casa, trazendo diferenciais acadêmicos e experiências notáveis aos alunos. No slide 6, mostramos rapidamente o conceito da Ubíqua e seus diferenciais de mercado. Trata-se do conceito de aprendizado onipresente, que cria novidades para que nossos alunos tenham acesso à educação de qualidade a qualquer momento, onde quer que eles estejam, e da melhor forma de acessar o aprendizado a preços justos. Dessa forma, criamos uma proposta de valor cada mais diferenciada ao aluno e sustentável aos nossos resultados. Isso somente é possível agora porque há alguns anos começamos a investir em tecnologia de ponta, conteúdos de qualidade, formatos diferentes de aprendizado e distribuição do ensino, criando um ecossistema de ensino superior que oferta educação, seja ela presencial, online ou híbrida. Como resultado, estamos lançando novidades no mercado com bastante frequência, a exemplo dos cursos de duração mais curta e com formatura acelerada, como fizemos no ano passado. Levamos nesse ano cursos de tecnologia com dupla certificação com gigantes da tecnologia como IBM e Google, por meio da Singular Tech School. E agora também esse diferencial em nossas graduações híbridas com aulas com professores renomados, que chamamos de aulas notável mestre. Como podem notar, pelos resultados e pela grande quantidade de novidades, que nosso negócio já foi transformado e que estamos apresentando desde o trimestre passado, é o início da colheita desses resultados. O melhor é que acreditamos que isso será apenas o começo, porque quanto mais estudamos as possibilidades dentro do nosso novo ecossistema e vemos as coisas interessantes que estão sendo produzidas no mercado e as ideias que nossas equipes estão trazendo, mais vejo o potencial em escalar nosso negócio e repetir cada vez mais nossa fórmula de sucesso. Passando agora para os resultados operacionais, no slide 6 mostramos como foi nossa captação de alunos no trimestre e como o processo como um todo sofreu atraso por conta da postergação das provas do Enem. Também passamos uma prévia de como se comportou o mês de abril, para que vocês possam ver de forma mais adequada a tendência do semestre todo. Como mencionei antes, o ensino digital teve boa performance tanto no trimestre como em abril. E pelo que estamos acompanhando, deveremos ter resultados melhor do que esperávamos nesse segmento no ano como um todo. Isso é resultado do reposicionamento que fizemos desde o ano passado, lançando cursos novos em linha com as demandas do mercado e também dos novos formatos online de distribuição via as redes sociais, aplicativos de mensagens, entre outros. Já o segmento de ensino híbrido teve boa captação no período, em que a Covid-19 gerava menos impactos entre novembro e janeiro. A partir de fevereiro, a captação começou a cair em linha com o aumento do número de casos na segunda onda e voltou a crescer em abril com a abertura das vagas do ProUniFies, o que historicamente traz uma captação marginal a reboque desses eventos. Nesse sentido,
Vale notar que o percentual de queda de captação que terminou o primeiro trimestre se reduziu praticamente pela metade já em abril. No slide 8, apresentamos a evolução da base de alunos comparando o final do trimestre e na comparação com o mês de abril. E como podem notar, a base de alunos como um todo cresceu bastante, rompendo a importante marca simbólica dos 200 mil alunos matriculados, graças ao forte crescimento do ensino digital. No slide 9, mostramos que a base de alunos no segmento híbrido segue seu curso de ser cada vez mais relevante entre os cursos de saúde e engenharias. Isso comprova que o ser educacional possui uma base de alunos premium e resiliente, o que explica muito porque conseguimos nos manter com rentabilidade acima da média do mercado, gerando caixa e distribuindo dividendos, mesmo com tantos anos de crise. Destaque também para a base de alunos fiéis, que hoje praticamente não é mais representativa em nossos resultados, com apenas 7% do total de nossos alunos. O ticket médio do segmento híbrido se estabilizou nesse ano, em comparação ao ano passado, tendo até crescido um pouco por conta das aquisições. Já no digital, a redução de ticket médio ocorreu por mudança do mix, dado que os cursos 100% online estão sendo os grandes campeões de novas matrículas em nossas instituições. Esses eram meus comentários iniciais. Agora passo a palavra ao João Aguiar para falar dos resultados financeiros do trimestre. Obrigado, Jânio, e olá a todos. Vamos, por favor, ao slide 10, onde temos um resumo dos resultados, que de maneira geral foi positivo, especialmente se considerarmos que parte significativa da captação foi transferida para o segundo trimestre em função da pandemia e ainda sem recuperação significativa de emprego e renda de alunos. Com isso, o reconhecimento da receita ficou praticamente estável, tendo a queda da receita com o ensino híbrido sido compensada com o crescimento do ensino digital e das aquisições que começaram a ser consolidadas, com a Unifacimed e Unijuazeiro 100% agregadas nesse trimestre e com 2 meses da Unesp, que foi integrado em fevereiro. Além disso, a receita foi impactada por 2 questões operacionais e estratégicas. Primeiro que desde 2020.2 mudamos um pouco nossa prática de negociação com alunos, privilegiando a redução de inadimplência futura, adequando as mensalidades na rematrícula, mas cobrando os valores devidos com menos desconto. Isso fez com que o desconto operacional aumentasse, pressionando um pouco mais a receita, por outro lado, reduzindo as despesas financeiras. Com isso, o efeito final foi um EBITDA ajustado um pouco mais baixo e seria flat se não fosse por essa mudança, porém melhorando o nosso resultado financeiro. Outro fator importante que impactou os resultados foi de termos cortado o reconhecimento de receitas a partir do dia 25 de março para os resultados do trimestre. Só que a última semana desse mês foi muito forte em captação, em função da Semana do Consumidor, especialmente no digital, e com isso teremos receita adicional a ser reconhecida no segundo trimestre. Outro destaque foi a otimização de custos de pessoal, que passou de 31,2% da receita líquida para 28,7%, demonstrando os primeiros efeitos da ubíqua na otimização dos custos educacionais. Portanto, a estabilização das receitas, aliada à otimização dos custos e do resultado financeiro líquido, bem como o menor índice de eventos não recorrentes no trimestre, fez nosso lucro líquido contábil praticamente dobrar no trimestre, e no ajustado apresentou um crescimento de 23%. No slide 11, apresentamos nosso resultado de forma segmentada, e o nosso segmento de ensino digital, que está crescendo em ritmo de um EdTech, já passou a representar 13% da nossa receita e 14% do EBITDA ajustado. Outro fator importante é que as aquisições começaram a agregar aos resultados, ainda de forma tímida, porque eram instituições com margens baixas, porém, majoritariamente na área de medicina. E certamente teremos sólidos aumentos das margens dessas instituições, porque o processo de integração, que trará sinergias operacionais a partir dos próximos meses, está em andamento. Passando agora para o slide 12, temos a análise do nosso lucro líquido, segregando os efeitos do IFRS 16. Vejam como esse efeito contábil acaba reduzindo o lucro em 7 milhões no trimestre, mostrando que existe ainda parte do nosso lucro represado a ser reconhecido no futuro por conta dessa mudança de prática. No slide 13, apresentamos o prazo médio de contas a receber, já considerando a nova prática que implantamos ao final do ano passado, em que começamos a baixar os recebíveis incobráveis em 2 anos, ao invés de 1 ano, alinhando melhor nossas práticas contábeis à realidade operacional da empresa. Como demonstrado no slide, o prazo médio de contas a receber apresentou redução na comparação entre os 2 trimestres em função
da regularização dos pagamentos do FIES e do aumento do provisionamento para devedores duvidosos que fizemos em linha com o comportamento históricos dos alunos out of pocket. Mesmo assim, o prazo médio de recebimento ex-FIES aumentou na comparação com o primeiro trimestre de 2020, dado que no ano passado ainda não se refletiam os impactos da pandemia, e acreditamos que esse é um comportamento em linha com o esperado para o momento que vivemos. No slide 21, no slide 14, mostramos a nossa geração operacional de caixa que está melhorando e revertendo o ano passado, com geração de caixa de 38,5 milhões, ainda mais considerarmos que nesse trimestre pagamos 28 milhões de impostos referentes ao pagamento rescisório do Golshop, que ajusta nossa geração de caixa para 66,9 milhões, dos quais 56,6 milhões pós-CAPEX, bastante aderente ao nosso EBITDA ajustado reportado. No slide 15, apresentamos o nosso CAPEX que atingiu 10 milhões de reais no trimestre, em função da redução dos investimentos imobiliários, ao passo em que a maior parte dos desenvolvimentos de sistemas e melhorias de user experience estão sendo tratados como despesas, especialmente se estiverem sendo produzidos in-house. E, por fim, no slide 16, temos o endividamento líquido, que atingiu 117 milhões em função principalmente das aquisições da Unifacimed, Unijuazeiro e, nesse trimestre, da Unesc. Se considerarmos a aquisição da Unifasb, nosso endividamento chegará a menos de uma vez EBITDA ajustado. Ainda assim, a companhia segue bastante leve em termos de alavancagem. Esses eram meus comentários e passo a palavra para o Jânio para fazer suas considerações finais. Obrigado, Aguiar. E antes de iniciarmos a sessão de perguntas e respostas, vamos destacar que esperamos que algumas alavancas interessantes de geração de valor se materializem no curto e médio prazo, o que certamente trarão melhorias nos resultados, bem como trarão importantes desenvolvimentos estratégicos no futuro. O primeiro pilar é o crescimento da nossa base de alunos de medicina, que isoladamente representa os 57 milhões de receita bruta no trimestre, um aumento de 84% em comparação ao primeiro trimestre de 2020. Como ainda temos apenas cerca de 70% de ocupação das vagas, teremos um crescimento contratado para os próximos anos, sem falar dos ganhos de sinergias que, como a maioria dessas vagas, entraram agora por meio de aquisições. O segundo pilar é o crescimento do ensino digital, que certamente será destaque de crescimento de base de alunos resultados nesse ano e nos próximos anos. E o terceiro é o Ubiqua, que permite criar um ecossistema completo com alta tecnologia e qualidade acadêmica, e que, por funcionar como um Lego, nos permitirá evoluir nossa forma de novos cursos e modelos de distribuição. Em termos de resultados de curto prazo, é nítido seu sucesso em todos os aspectos, tendo sido muito bem aceito pelos alunos, docentes e, operacionalmente, está contribuindo com a maximização do retorno por meio da melhor distribuição de custos. Como podem ver, estamos bastante animados com o nosso futuro e temos algumas razões para isso. O ciclo de crescimento com sinais claros de retomada, nossa estrutura operacional adequada à nossa nova realidade, com retorno sobre os investimentos superior à média de mercado, novas linhas de geração de receitas estão sendo criadas e implantadas com velocidade e rentabilidade. Ainda temos bastante espaço para a geração de sinergias pelas aquisições recentes e o pipeline de novas aquisições segue aquecido. E temos agora um ecossistema de ensino superior em construção com muito potencial de crescimento pela frente. Obrigado a todos e ficamos à disposição para esclarecimentos que venham a precisar. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1 em seu telefone. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla quadrado. As perguntas serão atendidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Marcelo Santos, do Banco JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado por pegar as perguntas, são duas. A primeira é explorar um pouco mais essa questão da perspectiva mais positiva que vocês estão vendo, o outlook, principalmente para o intake da segunda metade do ano.
Vocês acreditam que uma evolução da reabertura, vacinação, isso pode acabar fazendo ter um intake bastante forte? Ou a questão do desemprego, da economia ainda fraca pode segurar? Como contrabalancear esses dois fatores? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, se pudesse ouvir um pouco a sua visão sobre a competição no ensino presencial e híbrido. Bom dia, obrigado pela pergunta. Com relação à primeira pergunta, a expectativa de crescimento agora para o segundo semestre, nós estamos confiantes com o que está acontecendo. A vacinação, apesar de lenta, ela tem avançado, o que implica que pode haver uma retomada maior das aulas presenciais no segundo semestre. Nós temos visto em vários estados a educação como prioridade na vacinação, como aconteceu em São Paulo, Bahia, Paraíba, Maranhão, uma série de outros estados estão acontecendo. Então, professores, trabalhadores de educação estão caminhando para uma vacinação completa até o segundo semestre. Isso pode trazer um novo alento para o retorno às aulas presenciais, o que pode fazer com que os alunos que estavam esperando voltem a querer se matricular. Havendo uma melhoria na vacinação, a economia tende a melhorar também, isso nos dá mais uma confiança, como nós temos discutido o tempo todo. O ensino superior ele cresce com a economia voltando a crescer, do ponto de vista do curso presencial. O ensino digital, por outro lado, ele tem crescido significativamente para todos os players. O ser educacional teve um número fora da curva, com o tamanho do crescimento até um pouco melhor do que o que a gente esperava. Isso baseado em algumas razões. A principal dela é que está havendo uma mudança de cultura da população, que está aprendendo a aceitar muito mais o ensino digital do que no passado. Isso veio porque pais e filhos fizeram home office e começaram a entender que é possível. Então, a mudança cultural ela veio na forma de aprender e na forma de trabalhar. As pessoas começam a se comportar de forma diferente e começam a estudar e a trabalhar de forma diferente. Então, o ensino digital ele começa a crescer muito mais. Com relação à competição e a preço, nós imaginamos que se continuar como está, então a tendência é continuar exatamente como está, não há uma pressão maior com relação à competição por preço. Já chegou num ponto em que houve uma pressão muito grande, a tendência é haver alguma recuperação, se houver recuperação da economia e se houver o retorno às aulas presenciais. Por outro lado, o ensino à distância, os 40% previsto na legislação, eles podem melhorar as instituições, mas eles não abrirão espaço para os pequenos players implementarem 40%, em função da dificuldade do nível de escala necessário para produzir conteúdo para fazer isso. O que acreditamos que pode ter uma melhoria na estrutura de custo, mas não deve trazer pressão sobre competição em preços. Perfeito, muito obrigado, Jânio. Nossa próxima pergunta vem do senhor Victor Tonica, do Goldman Sachs. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado por pegar as nossas perguntas, são duas do nosso lado. A primeira é sobre ensino digital, se vocês conseguiriam dar um pouco mais de cor sobre o mix de alunos na captação, especialmente sobre quais tipos de curso predominaram, quais geografias e quanto da captação veio por meio de unidades próprias, canais digitais ou polos parceiros. E segunda pergunta seria se vocês poderiam elaborar um pouco mais sobre como está a estratégia de cursos de curta duração, que foram citados nos comentários iniciais e poderiam ser acelerados pelo Vícola, e também sobre educação continuada no geral, em termos de estratégia. Obrigado. Oi, Vitor, é o Rodrigo aqui, tudo bem? O que a gente percebe é que a captação ela ainda é muito relacionada à força das marcas locais. Ou seja, se a sua marca na cidade é bem reconhecida e a sua estratégia digital é bem sucedida, esses cursos têm um poder de venda bastante alto. O percentual de vendas hoje da Ser Educacional, ele ainda é um rateio de mais ou menos 80% nas unidades próprias e 20% nas unidades dos polos. A diferença que aconteceu é que, a partir de agora, com essa nova modalidade comercial que a gente lançou, né, porque o curso digital ele é um pouco diferente do EAD tradicional. A gente vende muito via internet mesmo. Ou seja, é o aluno que contrata via redes sociais, via
mecanismos de troca de mensagem, cursos, especialmente os tecnólogos, 100% online. E apesar de formalmente constar dentro de uma unidade, de uma grande cidade, por exemplo, especialmente os cursos de tecnologia, né, que tem um apelo muito grande nas grandes cidades, a força comercial local, na verdade, faz muito menos esforço. O maior esforço acaba sendo do nosso head-end aqui, que acaba fazendo o marketing digital todo funcionar. Então, a combinação foi essa. Quanto aos cursos mais curtos, essa é uma tendência de mercado, né? Os alunos, na nossa percepção, vão estudar com maior frequência e os conteúdos direcionados àquilo que eles querem aprender para se qualificar para aquele momento. Não sei se a gente deixou de responder algum ponto seu, mas acho que a ideia é por aí, tá? Obrigado, Rodrigo. Acho que só complementando a questão dos cursos de curta duração, é uma tendência de mercado que as instituições de ensino não vinham acompanhando no passado em função até da legislação. Hoje, com o amadurecimento da população, a tendência de ver muito mais e o perfil do jovem que ele quer trabalhar naquele emprego que ele gosta ou fazer o que lhe traz prestígio, o resultado financeiro, satisfação pessoal, faz com que haja uma mudança muito maior do número de empregos que a pessoa tem na vida, e com isso ele acaba buscando se requalificar constantemente. O conceito da educação continuada, long life learning, ele acaba se materializando, e esse isolamento social ele trouxe um pouco disso, fazer com que as pessoas busquem mais o que ele quer. Então, há uma tendência natural de se buscar cursos mais curtos, para que haja uma mudança profissional, se quiser, fazendo um curso novo. Então, a tendência, depois do primeiro curso realizado pelos jovens, é que eles façam uma série de outros cursos ou especializações com frequência, e isso aumenta a participação nos cursos mais curtos. Volta para uma segunda graduação ou para fazer uma pós-graduação, e normalmente esses cursos são mais curtos do que os da primeira graduação. Perfeito, obrigado, Jânio. Só um follow-up sobre o que o Rodrigo falou. Sobre essa parte de canais digitais, marketing digital, vocês têm alguma estimativa de quantos % da captação de digital já vem desse tipo de canal? A gente tem, mas a gente ainda não está abrindo essa informação, porque é um modelo comercial novo que está funcionando muito bem, mas a gente pode adiantar para vocês que ele é bem relevante, tanto pela... É uma estrutura conjunta, né? Tanto a estrutura de marketing digital, mas aliado ao formato de ensino, né? Que o aluno não precisa esperar a formação de turma para entrar, ele tem o curso muito direcionado, então é uma especificidade que a gente vai abrir mais adiante, tá? Sem problemas, muito obrigado, Rodrigo. Nossa próxima pergunta vem do senhor Leandro Bastos, do Citibank. Por favor, pode prosseguir. Pessoal, bom dia. Do meu lado são duas perguntas também. A primeira, queria falar um pouquinho de M&A, né, escutar um pouquinho como é que vocês estão enxergando no mercado, competição por ativo, até das frentes estratégicas da empresa, né, medicina, a parte mais holística de cursos livres. O que vocês estão olhando com mais carinho, né? O que a gente pode esperar aí no curto e médio prazo? Essa é a primeira pergunta. E segunda, mais específica, né, sobre o PMR, que vem numa tendência crescente, né? Queria entender um pouco o que vocês estão olhando de tendência para os recebíveis e quais que são as alavancas de controle para essa adquirência. É isso, obrigado. Oi, Leandro, eu vou responder sobre M&A e vou passar para o Aguiar falar de PMR, tá? Acho que em M&A a gente já tinha sinalizado há algum tempo que o mercado estava bastante aquecido e segue bastante aquecido. A temporada de abril e maio, né, que a gente chama do mês das noivas, ele está novamente se provando, né, como uma temporada atípica nesse sentido, e muitas instituições estão vindo a mercado, coisas muito interessantes. E o que a gente fez já há algum tempo foi migrar um pouco a nossa priorização. A gente hoje prefere ativos que tenham algo que nos gerem efeito rede, e na área digital tem muita coisa nesse sentido.
A gente acha que a Ser ainda pode evoluir mais na participação dos polos nas suas vendas de digital. Então, esse é um caminho que a gente está decidindo, se a gente resolve mais via M&A ou se resolve de forma orgânica. E é um ponto muito interessante, porque a Ser se especializou bastante em vender nas unidades próprias, nas vendas online, mas a gente ainda não é tão bom quanto alguns competidores que a gente reconhece na oferta via polos. Esse é um aspecto que a gente quer evoluir, é uma oportunidade bastante boa para a gente. E na parte presencial, a gente acha que a empresa já tem uma boa posição de portfólio no híbrido presencial, que deve agora entrar numa fase de recuperação bem interessante daqui para frente, com a redução dos impactos da pandemia e o retorno aí das pessoas às suas atividades normais. E temos ainda um interesse em complementar o nosso volume de vagas de medicina. Então, o pipeline nessas 3 frentes já tem aí uma boa quantidade e volume financeiro para ser executado. Espero que a gente consiga completar alguma coisa aí nesse ano. E vou passar agora para o Aguiar falar do PMR. Olá, Vitor. Obrigado pela pergunta. Bom, quando a gente compara o PMR do trimestre passado com esse trimestre, do trimestre de 2020 com esse trimestre, a gente lá atrás não tinha esse efeito da pandemia, né? Então, num ambiente onde a gente encarou aí ao longo dos 3 trimestres do ano passado, puxando para o primeiro trimestre desse ano, de fato, a gente tem tido mais dificuldade, acho que todas as instituições têm tido mais dificuldade de fazer essa cobrança, né, desses alunos para fins de recuperação desses créditos, né? Outro ponto, acho que bem específico, é que o primeiro trimestre de cada ano, ele traz uma sazonalidade específica e, nesse ano em específico, por conta do atraso do aditamento, né, dos contratos do FIES, feito pelo FNDE, você traz uma base de alunos que eventualmente não conseguiram aditar os contratos, e isso migra para o primeiro trimestre, onde a gente começa a fazer as cobranças desses contratos, que normalmente a gente tem bom retorno, tem uma negociação positiva desses contratos dos alunos que não aditaram. Então, sazonalmente, a gente tem esse problema, e olhando para frente, a gente entende que com um pouco da retomada da economia, com a melhoria do processo específico da pandemia, né, da contingência da pandemia, a gente entende que a gente consegue passar a reduzir um pouco mais esse prazo de recebimento para patamares que são mais naturais, né? Ou, naturalmente, a provisão a gente vai acabar tendo também que olhar um pouco mais para ela nos próximos trimestres, como aconteceu também no ano passado. Então, a gente espera que, a partir do segundo trimestre, a gente tenha um pouco mais de recuperação desse PMR e ele volte para patamares mais conhecidos e mais históricos. Perfeito. Obrigado, aqui. Só uma dúvida rápida aqui. Os cursos digitais, eles têm um período de recebimento muito diferente da graduação tradicional? Ele tende a ser menor, né? Porque esses cursos que a gente tem trabalhado, eles já entram naquele sistema que depois de um determinado prazo, se os alunos não estão pagando, eles acabam não acessando mais a plataforma, e a gente também para o reconhecimento da receita. Então, deveria ajudar na redução daqui para frente. A questão é que tudo isso ainda é muito recente, então não faz muita diferença no nosso PMR tradicional. Não, perfeito. Só para entender aqui um pouco a tendência. Mas está ótimo. Obrigado, Rodrigo. Bom dia. Legal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Vinícius Brito, da UBS. Por favor, pode prosseguir. Pessoal, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. São 2 aqui do nosso lado. A primeira é sobre o ensino digital, né? Vocês aceleraram bastante aí o crescimento e a operação está cada vez ganhando mais escala, aparentemente. Então, a pergunta é um pouco mais com relação ao médio prazo, assim, por quanto tempo vocês acham que dá para manter esse nível de crescimento
E quais são as variáveis a serem consideradas? Competição, demanda, e como vocês acham que elas vão se comportar? E a segunda é um pouco uma pergunta semelhante, mas para o ensino presencial / híbrido, como vocês estão reportando agora, como que a gente deveria pensar também assim nesse processo de alavancagem operacional depois dessa pressão que a gente viu em 2020, 2021 para frente, assim, né? O que a gente deveria considerar pensando que tem o 40%, mas ao mesmo tempo talvez tenha uma demanda um pouco mais enfraquecida? Então, só se vocês pudessem dar uma ajuda a gente a clarear um pouco essas moving parts, isso ia ser interessante. Obrigado. Bom dia, Vinícius. Olha, nós estamos bastante confiantes com relação ao crescimento dos produtos digitais. Claro que houve uma ajudinha agora desse período de isolamento, mas, de novo, o que a gente falou há alguns minutos na resposta que demos. Houve uma mudança cultural, as pessoas acreditam mais no ensino à distância, falando especificamente no modelo anterior. Nós mudamos bastante esse modelo, a repercussão está sendo bastante positiva, a aceitação dos alunos bastante positiva. Ele acessa uma parcela da população que não tinha acesso ao ensino superior em função do custo, que é relativamente menor do que o novo modelo híbrido. Agora, nós não acreditamos que vai ter curso 100% presencial mais no futuro. E esperamos que ele continue crescendo significativamente. A nossa expectativa é que ele supere aí os 50% da nossa base de alunos em breve. Então, é essa a nossa expectativa, considerando aí o médio prazo em termos de crescimento do ensino digital. Com relação ao presencial, a gente ainda está avaliando, esperando ver o que vai acontecer especificamente com esse período de isolamento. Nossa expectativa é de que, com o avançar da vacina, as aulas possam retornar a partir do segundo semestre, trazendo aí um retorno, uma recuperação da base de alunos, uma recuperação da captação a níveis semelhantes ao que havia no passado, mas, claro, há uma incerteza grande com relação a isso, dependendo do que vai acontecer em termos de vacina e em termos de recuperação econômica. Esses são parâmetros que nós não conseguimos dominar, mas a expectativa é bastante positiva com relação a esses dados. Acho que até complementando o Jânio com relação ao ticket médio, um ponto importante desse trimestre foi que, mesmo excluindo as aquisições, o nosso ticket médio se estabilizou, né? E são dois períodos, né, de comparáveis com muita pressão de mercado. De certa forma, corrobora com aquela tese que nós vínhamos falando nas últimas teleconferências, de que o mercado de ensino superior ele tende agora a se estabilizar em preços, e as empresas que têm capacidade de ganho de escala vão começar a ter um ganho de margens e aumento de penetração de mercado, porque o nível de preços atual desse novo ensino híbrido, ele é, na nossa visão, estimulador de demanda, dados os claros benefícios que o ensino superior traz para as pessoas. No digital, a mudança é muito mais ligada à transição de mix. A SER tinha mais de 50% da base dela em cursos com quase 30% de carga horária com aulas práticas, e agora está migrando para um volume muito maior de alunos com 100% online. Perfeito, pessoal. Só se eu puder aproveitar esse último ponto, Rodrigo, esse movimento de consolidação que o híbrido traz, né, por uma questão de barreira à entrada tecnológica, dá para a gente chamar assim, que eventualmente faz com que players menores vão perdendo espaço ou se tornem mais atraentes para a aquisição pelos consolidadores. Quanto tempo vocês esperam que a gente vai ver isso acontecendo? E eu sei que talvez seja uma pergunta ingrata, mas o que acontece no meio desse caminho, né? Entre hoje, onde a gente está, e esse setor consolidado, o que vocês esperam que aconteça? Simplesmente um lançamento de novos cursos e aí que haja esse processo de consolidação direta, ou tem algum meio do caminho aí que vocês imaginam que vai acontecer? Eu diria que tem três coisas acontecendo. Primeiro é que a indústria, finalmente, está buscando diferenciação. Então, no nosso caso, quando a gente olha tudo que está sendo adicionado em valor para os alunos na Ubíqua, né, o Notável Mestre é o grande exemplo disso, né, as duplas certificações, são coisas que começam a diferenciar as empresas entre elas.
A segunda coisa, e eu insisto bastante nisso, é que o nível atual de preços, ele só não fez captação subir na indústria por conta da pandemia, porque durante todos os períodos em que a pandemia saía um pouco do noticiário e as cidades estavam mais abertas, nós vimos aqui o nosso ritmo de captação crescer ano contra ano. Então, me parece muito claro que a combinação, né, do diferencial, preço e normalização de mercado vai ajudar a indústria a voltar a crescer mesmo no ensino híbrido, que, por sua vez, vai privilegiar os cursos de ordem que precisam de aula prática. Já os cursos que são mais ligados ao modelo 100% online, esses sim vão migrar e até, de certa forma, contribuem para o aumento do ticket médio. Quanto aos players, eu acho que duas coisas tendem a acontecer. Vai ter, de fato, uma redução do número de players competitivos. Agora, o setor vai continuar a ter um volume grande de novos players, até porque, como existe essa diferenciação, eu acredito que vai ter muita gente migrando para focar em nichos de mercado específicos que ajudam muito para players que querem ter um determinado tamanho. Então, não acho que seja necessariamente o setor, para ele se desenvolver, os grandes precisam só ganhar dos menores, mas eu acho que é uma combinação de efeitos que vai ser principalmente um retorno do aumento do mercado como um todo. Perfeito, Rodrigo. Obrigado pelo fato e obrigado pelas respostas, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Carlos Herrera, da Condor Insider, e foi enviada via webcast. Ele pergunta: Olá, pessoal, tudo bem? Sou o Carlos Herrera, da Condor Insider. Tenho duas perguntas. Primeiro, estando em meados do segundo trimestre de 2021, até agora, vocês estão vendo quais tendências para este trimestre? Segundo, nesse ponto, como vocês estão enxergando o restante do ano? Estão enxergando uma recuperação da atividade? Está em linha com o que a gente respondeu há algum tempo. O processo de captação do primeiro semestre ele se estendeu em função de algumas coisas, como a pandemia, como o resultado, o atraso da prova do Enem, que acabou empurrando um pouco o processo de captação final um pouco mais para abril. No passado, eles terminavam aí em meados de março. Então, a gente está começando agora o processo de captação do segundo semestre. Ainda é muito cedo para avaliar. No entanto, nós estamos confiantes em função do fato de que está sendo bastante, principalmente para o setor educacional, em que alguns estados, todas as pessoas envolvidas com a educação estão sendo vacinadas, o que pode sinalizar para uma abertura maior das aulas presenciais no segundo semestre, o que poderia fazer com que houvesse um retorno à captação histórica num período como esse. E o segundo é a expectativa de que com a vacinação a economia volte a melhorar, trazendo de novo os alunos para voltar a estudar. Então, estamos relativamente confiantes com relação à volta do presencial e, por outro lado, o ensino digital ele tem crescido bastante e imaginamos que o processo de captação dos produtos digitais ele continue numa expansão acelerada como foi no primeiro semestre. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as novas perguntas. Obrigada. A sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas da Ser Educacional está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Jânio Diniz para as considerações finais. Sr. Jânio, pode prosseguir. Obrigado a todos por participarem de mais uma divulgação de resultados do Grupo Ser Educacional. E a nossa área de relações com investidores está à disposição de todos para ajudar com mais